Olá, E aí, tudo bem, Denise? tudo bem e você? Tudo bem. Oi, gente, boa noite a todos. O pessoal tá entrando aí. Acho que já são 7h30, não? Sete h Deixa eu trinta e ver. um. Já? Ah, beleza. Então dá pra gente começar. Pra não tomar muito seu tempo aí, que eu sei que você tem crianças. Aham, 3. Beleza. Tem um povo entrando aí. Mas então, vamos começar então, não, senão fica muito extenso, né? Boa noite para todo mundo, boa noite, Denise. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite, né? Imagina. Nós aqui da Crystal Solutions estamos te recebendo hoje, né, Denise Ricardo, da Brainlight Assuntos Regulatórios, para a gente bater um papo aí, uma conversa mais descontraída, né, sobre importância da caracterização de substâncias químicas, né, mas com o olhar regulatório, né, que é a sua especialidade. Sim. Eu estou lisonjeado, né, de te receber. Eu acho que para mim e para a Clara, minha sócia, é um prazer, porque a gente foi recebido de portas abertas, né, por você, por outras pessoas, outras consultorias, né, teve o caso da Maria ontem. Então é muito bacana saber que a gente entrou num cenário meio conturbado, mas que as pessoas estão dispostas a colaborar, né? Isso é muito bacana. Então eu queria que você contasse um pouco da sua expertise aí, da sua história, né? Aham. O que te fez entrar nessa área de regulatório, porque, na verdade, o regulatório é uma área que permeia todas as outras, né? Então, acho que para a empresa seguir bem, todo mundo, é o que a gente tem falado nos últimos dias, né? Todo mundo tem que se comunicar e o regulatório acaba sendo o meio de campo entre todas as áreas, né? A gente brinca que a Anvisa, a empresa, né, ela tem a Anvisa como o órgão regulador e dentro da empresa o regulatório ele age como Anvisa dentro da empresa, né? Então ele é uma área que tem que estar participando de tudo, desde o desenvolvimento até a ponta da cadeia, que é essa comunicação com a Anvisa, mas tem que estar participando de tudo dentro da... Tem essa comunicação, essa interface com todas as áreas, né? Com produção, controle de qualidade, marketing, vendas, farmacovigilância, pesquisa clínica. Então, a área regulatória é uma área muito estratégica. Uhum. Então, Muito bacana. eu vou me apresentar. Olá a todos, obrigada pela participação de todos que estão aqui hoje. Eu sou Denise Ricardo, sou uma das sócias da Brainlike, que é uma empresa de consultoria de estratégia regulatória. Eu estou aqui hoje representando, né, o nosso time. Então, eu estou representando, eu gostaria de agradecer o convite da Crystal Solutions para a gente falar sobre esse assunto. Desde já a gente deseja muito sucesso para vocês, né, que tem uma jornada Obrigado. de trabalho com muitas oportunidades e crescimento. A gente costuma dizer que o sol nasceu para todos, tem mercado para todo mundo. A gente está muito feliz de estar aqui hoje colaborando, contribuindo com essa troca de conhecimento. É uma coisa que faz parte do nosso DNA. A gente vem fomentando essa troca de conhecimento. A gente acha que com isso o setor fica cada vez mais unido, mais forte, mais harmonizado, né? Com todo mundo entendendo as coisas da mesma maneira, a gente vai subindo degraus, né? Então a gente junto a gente cresce. Eu queria contar para vocês uma história bem pessoal, mas que eu acho que ajuda a gente a contextualizar o requerimento legal da caracterização de substâncias. Estou falando de requerimento legal, tá? Não estou falando de caracterização de substâncias, que é uma prática já realizada há muitos e muitos anos, né? Eu queria contextualizar o que aconteceu comigo e o quanto que eu, nessa minha trajetória de quase 20 anos, e o que eu tenho observado de requerimento legal para caracterização de substâncias. Bom, então, em 1999, eu fui fazer um estágio em Farmanguinhos,
Eu tinha que passar um mês em cada setor da indústria, e um deles era, lá em Farmaguinhos, eles tinham uma área de desenvolvimento e pesquisa, né? Eles estavam desenvolvendo fármacos. Eu cheguei bem no meio do furacão, quando estava tendo a quebra de patentes do Efavirenz e do Nilfinavir. Tanto que um dia eu tava subindo uma escada, eu cruzei com uma pessoa que veio e me deu a mão. Oi, bom dia, tudo bem? Quando eu olho, assim, era o ministro Serra, que estava saindo lá da casa, da sala da presidente de Farmanguinhos. Então, assim, era uma indústria muito pequena, então a gente se cruzava pelo corredor. A gente não tinha ideia, né, do que a gente estava vivendo ali naquele momento. Estava vivendo a história da criação da Anvisa, das quebras de patentes, né, o acesso ao medicamento para a população brasileira, para o tratamento do HIV, e também da criação da Anvisa. Estava tudo acontecendo meio no mesmo tempo, né? O que é muito, muito interessante, assim, desse momento que eu queria compartilhar com vocês, é que a gente estava lá, junto com cientistas, né, eles estavam buscando desenvolver uma rota de síntese melhor, né, para ter uma escala de produção alta, porque o Brasil estava precisando naquele momento desses antirretrovirais. Então eles estavam buscando desenvolver a rota de síntese, purificar as etapas e ter um rendimento maior. Então a gente estava lá nesse momento, naquele laboratório cheio de vidrarias, tubos de ensaio, aquilo que a gente só vê meio que, pelo menos eu nunca tinha tido uma oportunidade de estar dentro de um laboratório como aquele. E para garantir a identidade, né, o isolamento daqueles IFAs, eles tinham um equipamento de RMN, que era um dos únicos que tinham no Brasil, naquela época. Hoje eu sei que ainda são poucos, mas naquela época era um dos poucos que tinha no Brasil. E nesse estágio eu fazia dupla com um colega que era um colega da UNB, que é o Ricardo Borges, que hoje faz parte do quadro da Anvisa. Na época, eu lembro que ele era minha dupla, ele era mega empolgado com as técnicas de caracterização, né? Ele ficava lá horas conversando, tinha um senhor que operava o equipamento de RMN. Eu confesso que eu negligenciei bastante essa parte. Hoje eu me arrependo de não ter absorvido mais do que a gente aprendeu ali, que eu já estaria me beneficiando muito mais, né, desse momento que a gente está hoje da caracterização de substâncias na Anvisa. Mas tudo bem, vamos correndo atrás, né? E logo depois que terminou o meu estágio, eu me formei, eu fui trabalhar na Anvisa, na área de registro de medicamentos genéricos. E lá, a gente tinha avaliação de DMF, né? A gente tinha essa parte de elucidação da caracterização de substâncias, mas sendo muito honesto, a gente estava num momento em que o nosso foco ele era muito voltado para o processo produtivo do medicamento, para o controle de qualidade. A gente estava preocupado com o perfil de dissolução, com bioequivalência. A pressão era muito grande para a gente saber se assegurar que o medicamento genérico ele ia ser intercambiável com o medicamento de referência. Então, naquele momento, a gente não estava olhando tanto para isso, né? E a nossa legislação também não era uma legislação que fomentasse a entrega da empresa desse tipo de informação e do setor regulado de requerer um documento mais robusto com relação aos padrões, né, que a gente chamava. Então, nessa época, foi uma época que eu trabalhei, inclusive, com meu marido, beijo, mozão, que deve estar assistindo, também com o Gustavo, né, que está representando a gente super bem, né, o Gustavo que está à frente de toda uma equipe da Anvisa, a equipe inteira tem sido maravilhosa, né, na avaliação e no cumprimento dos requerimentos legais, né, então... Nesse momento, né, que a gente estava lá, a gente estava percebendo que o setor regulado não estava entregando uma documentação harmônica, a gente não estava preparado para alguns tipos de dados que vinham para a gente, principalmente fora do Brasil. A gente estava recebendo muitos IFAs que vinham da China e da Índia, cada um com um tipo de informação diferente. Então, a gente, nessa época, lá na Anvisa, a gente tinha os nossos rounds técnicos, né, e a gente foi se aperfeiçoando. Eu vejo que a Anvisa
cada vez mais está se aperfeiçoando com relação ao conhecimento do técnico, né, do que a gente tem que apresentar. Está cada vez mais próximo do que é pedido fora do Brasil, né? A gente já faz parte do ICH. Então, é muito bom que a gente esteja nesse momento. E naquela época a gente se baseava muito na 899. A 899, ela era muito explícita que para fazer uma validação de método analítico, as empresas tinham que utilizar o padrão compendial, né? Não existia a possibilidade das empresas utilizarem um padrão, uma substância química caracterizada, né? O SQC. E durante muitos anos foi uma briga muito grande das empresas, vários indeferimentos, porque muitas empresas usavam padrão de trabalho para fazer validação de método analítico, e a Anvisa não aceitava de jeito nenhum as caracterizações, e você vê que era um momento muito difícil você chegar aqui, no momento que o medicamento já foi feito, já foi liberado, já foi para estabilidade, depois ele chegava a passar 5 anos na fila, e recebeu uma exigência e a Anvisa pedia uma caracterização de um padrão que foi utilizado há anos atrás. Muitas vezes esse padrão não estava mais disponível, não tinha mais validade. Então, a caracterização de substância, ela tem que fazer parte do desenvolvimento da metodologia analítica, né? Ou até uma etapa antes do desenvolvimento da metodologia analítica. E a gente não via isso refletido na documentação que chegava para a Anvisa. Até hoje isso também não é exatamente muito comum, tá? A gente recebe em uma quantidade muito maior, mas ainda não é muito comum a gente receber essa caracterização das substâncias na documentação de registro. A gente também teve um caso de um cliente que ele era o fabricante do princípio ativo, ele que fornecia para as farmacopeias. Ele demonstrou isso para a Anvisa, falou, olha, sou eu que sou o fabricante do IFA, mas a Anvisa não aceitou, porque a Anvisa ela só aceita a caracterização de substâncias para serem utilizadas como padrão lote a lote, né? Então, eu posso ser o fabricante daquele IFA, eu posso ter a minha molécula já totalmente caracterizada, mas se eu quero usar aquela substância como padrão, eu tenho que caracterizar cada um dos lotes que eu vou utilizar como padrão. E isso ainda é controverso, né? Se as empresas falam, mas se eu não tenho mais nenhuma outra etapa de purificação da minha rota de síntese, por que eu não posso utilizar esse meu IFA como caracterização, como padrão? Por que eu tenho que caracterizar cada um dos lotes, né? Então isso ainda é uma controvérsia. Hoje a gente já está num patamar muito maior, né? Em meados de 2014... até 2016, quando a gente começou a ter a discussão, quando veio a consulta pública para a RDC 166, a gente teve um processo de discussão muito grande. A primeira resolução que falou de caracterização de substâncias foi a RDC 16, que era de boas práticas de fabricação de IFA. Lá eles já deixavam claro que era possível utilizar padrão compendial ou substância química caracterizada como padrão para as análises, né? Desde validação ou análise de rotina. O problema do padrão compendial é que é muito caro, né, Denise? Exato. Então, sempre é complicado. Então, quando veio a RDC 166, né, quando a gente estava discutindo a CP 129, que depois passou a ser RDC 166, a gente teve muito tempo, né, discutindo, o setor foi um processo de muita discussão, mas foi muito produtivo. Eu, particularmente, gosto bastante da RDC 166. A gente publicou recentemente um comparativo que a gente fez da RDC 166 com o guia do ICH, e a gente viu que a RDC 166 ela é muito mais bem elaborada, mais bem estruturada, ela deixa muito melhor esclarecido o que ela quer numa transferência analítica, o que ela quer que as empresas apresentem
na avaliação dos parâmetros para você garantir que um método é validado. Mas um dos pontos que é muito importante, que foi um grande diferencial da RE 899 para a RDC 166, foi exatamente essa parte de caracterização de substâncias. Só que mesmo ela sendo muito clara, ela detalha, né, quais são as técnicas que as empresas têm que apresentar para garantir a identificação e a separação daquela substância, garantir a qualidade, pureza, potência, né, daquela substância. Ainda não está claro para as empresas como que eles têm que apresentar esse relatório de caracterização. Então, ainda é muito comum a gente receber exigências desse tipo, pedindo para as empresas apresentarem, dizendo que a Anvisa questionando os relatórios que são apresentados, dizendo que são relatórios que não estão adequados para demonstrar a caracterização. E, por outro lado, as empresas sempre buscam um checklist ou alguma fórmula, né, que a Anvisa demonstre o que ela quer receber. Então, uma dica que a gente costuma dar para os nossos clientes é, se você está em dúvida, principalmente para os clientes da área regulatória, tá? Se você está em dúvida sobre o que você recebeu nesse relatório, se ele está adequado ou não, se todas as técnicas que você precisa apresentar para uma caracterização estão presentes nesse relatório ou não, a nossa dica é, se for apenas um laudo, né, um laudo analítico comparando o que ele chama de substância química caracterizada versus um padrão compendial ou algum outro padrão caracterizado, definitivamente isso não é uma caracterização de substâncias e a Anvisa não vai aceitar de jeito nenhum. Então, outra dica que a gente dá é, consulta o seu DMF, vai lá na seção que fala da elucidação da estrutura e outras características, se não me engano é o 32S31. Lá você vai ter todas o detalhamento que precisa, que a empresa, né, que fabricante do IFA precisou fazer para garantir que o que ela estava entregando, que o que ela produz rotineiramente naquele processo de fabricação, naquela rota de síntese, é aquele IFA. Então, se ele chegou na caracterização daquele IFA, através daquelas técnicas, e se você tem no seu relatório exatamente as mesmas técnicas, você vai com muito mais segurança apresentar para a Anvisa esse seu relatório. Agora, outra grande dúvida fica em torno das impurezas, né? A empresa sempre fica na dúvida se ela precisa ou não caracterizar as impurezas. Sim, precisa. Inclusive, precisa caracterizar solventes residuais, tá? Então, o etanol, outros solventes, né, que estejam presentes na especificação e que a empresa esteja apresentando uma validação de método analítico, tem que ser usado também substância química de referência ou uma substância química caracterizada. E isso a gente vê muito pouco, né? Normalmente as empresas não apresentam a caracterização ideal para as impurezas nem para os solventes residuais. Então, esse é um ponto que a gente ainda tem de muita fragilidade. Por isso que a gente acha que vocês da Crystal Solutions têm um mar azul pela frente, principalmente porque a gente ainda tem muita dúvida do setor regulado, do que exatamente que ele precisa apresentar, porque eles têm muito medo. E eu particularmente acho que até é compreensível esse medo, né? Se a gente for voltar para esse exemplo que eu dei anteriormente, em que a empresa teve um processo indeferido, depois de tanto planejamento, produção de um produto, tempo na fila, análise da Anvisa, todo um investimento gasto, e aí ser indeferido porque não teve uma comprovação de um padrão adequado para realizar aquela validação, ele colocou tudo por terra, né? Para ele poder liberar um produto, para ele poder assegurar que aquele método é indicativo de estabilidade, é lógico que ele vai ter que usar um padrão, uma substância química caracterizada, porque para você validar um método, você tem que diminuir ao máximo as variáveis que já são intrínsecas da própria metodologia, dos equipamentos, das condições do laboratório, vidrarias, reagentes,
né? Então você tem que garantir o grau de teor e de pureza do seu padrão, para que você assegure que aquela metodologia ela vai ter realmente a finalidade que ela precisa, né? Então, eu acho que o receio do setor, ele é fair, né? Ele é compreensível, mas ao mesmo tempo o setor também precisa se esforçar mais em entender exatamente o que eles estão apresentando para a Anvisa. E por outro lado, a gente vê que os relatórios, isso é uma dica que eu dou para vocês, já que vocês vão fornecer relatórios, o que acontece? Quem está lá na bancada, quem está sintetizando, quem está elaborando os laudos gráficos, faz muito sentido para vocês que estão lá. Só que para a gente da área regulatória, ou mesmo para uma avaliação da Anvisa, um monte de gráfico juntos nem sempre faz sentido para a gente, né? Então, o que a gente sempre pede é que as empresas apresentem uma discussão do que está sendo apresentado ali, né? Então, tem que ter, olha, essa técnica eu utilizei, essa técnica eu consegui garantir a minha... Me fala aí você, a estrutura molecular, a fórmula molecular, o peso molecular, a vibração das ligações, os grupamentos funcionais, o comprimento de onda em que essa substância foi detectada, a pureza do pico, eu garanti que não teve ninguém coeluindo. Então, assim, tem que ter uma discussão, né? Simplesmente apresentar um monte de gráficos soltos nesse relatório. E eu vou conversei com alguém essa semana que falou que nos relatórios que você apresenta para a Anvisa, você tem que tirar um paralelo como se você estivesse fazendo uma explicação para sua avó ou para sua mãe. Exato. Eles não estão obrigados a entender tudo que está lá, né? Então você tem que ser o mais autoexplicativo possível o relatório, né? Os gráficos têm que vir com uma explicação, por que você usou aquela técnica, para que aquela técnica serve, né? Exato. E se o seu composto que você está apresentando ali realmente tem as características que devia ter, não é? Exato. O dossiê ele tem que ser didático, né? Ele tem que ser uma leitura agradável para o revisor. O revisor ele não tem obrigação de ele ter as conclusões dele. Você que tem que mostrar quais foram as conclusões que você chegou ali, né? Você que tem que demonstrar isso. Quando você abre brecha para o revisor ter dúvida, houve um problema de comunicação seu com ele. E aí é quando vem as exigências que vão atrasar o seu produto, né, o seu time to market. Então, por uma bobeira, você poderia ter apresentado um esclarecimento que ia te evitar receber uma exigência. E eu te digo, quando você recebe uma exigência, abre caminho para você receber outras mais, porque eu brinco que a análise de um dossiê, pelo menos eu estou te dando a minha experiência de quando eu avaliava. Quando você está avaliando um dossiê, é muita responsabilidade, né? Então, o revisor da Anvisa, ele está assegurando que a população brasileira vai poder usar aquele medicamento. O filho dele, a família dele, o pai dele, é muita responsabilidade. Então, ele tem que estar muito seguro do que ele está recebendo ali, do que ele está apresentando ali. E eu brinco que a análise do dossiê você está lá, você está gostando do que você está lendo, nossa, essa empresa é muito caprichosa, olha, ela me apresentou tudo que realmente precisa, ela está realmente preocupada com o paciente. Isso é muito importante, né? As nossas análises de risco, ela tem que sempre pensar no paciente. Não é exatamente o que a Anvisa quer ver. Eu tenho que demonstrar para a Anvisa que o meu procedimento, ele vai chegar, né, no ponto final, no usuário, e realmente vai ter eficácia, segurança e qualidade. Qualidade, Então, a análise do dossiê é um caminho lá para a praia, que você está lá seguro, está gostando de ver. Você caiu no buraco, você vai abrir o olhão. Então, a partir dali, o revisor, se ele pega um erro, ele vai ficar mais atento. E aí ele vai começar a pegar tudo que está por ali, porque ele triplicou a atenção dele em relação ao que ele estava avaliando. E outra dica que eu queria
dar para vocês, que a gente tem visto que é tendência, que a gente já recebeu alguns questionamentos e que faz muito sentido o que a Anvisa está pedindo, né, em alguns casos, é que assim, ok, você está me apresentando a caracterização dessa substância para utilizar como padrão, né, para sua realização de validação, ou mesmo para suas análises de rotina, vai ser o seu padrão de trabalho. Como que você está armazenando essa substância química caracterizada, né? Como que você vai garantir o prazo de validade dessa substância química caracterizada? Porque, assim, o setor regulado, ele viu isso com muito bons olhos, né, quando a Anvisa permitiu. Aí ele falou, beleza, eu vou fugir daqueles frasquinhos desse tamanhozinho que me custa 1.000, 5.000, 10.000, 13.000 reais. Vou ter um gasto grande, mas num montante maior, né? Quilos. Eu posso caracterizar quilos e trabalhar com aquele quilos para as minhas avaliações. Mas é muito importante que você garanta que aquele seu padrão realmente vai te garantir aquele padrão de pureza por todo o tempo que você for utilizar. Então é muito importante que ele seja acondicionado e armazenado de uma maneira que você evite ao máximo a degradação do seu princípio ativo e a formação de impurezas. Né? Por isso que a gente vê os frasquinhos que vêm lá das farmacopeias, são frascos ambas, você vai dentro dos controles de qualidade, estão todos dentro de um dessecador, né, com um mínimo de umidade possível, exatamente porque a gente não pode ter, de maneira nenhuma, padrão que não vai ter mais aquele teor, aquelas características que ele demonstrou. Então, na verdade, depende muito da quantidade de material que você quer armazenar, né? Se você compra um padrão, imagino que venha pouca coisa, então dá para você guardar num dessecador, e é caro, né? Um dessecador sob vácuo, mas dependendo das quantidades, hoje existem estufas, né, que você consegue fazer vácuo também, manter temperatura, umidade controladas. E mais do que isso, o laboratório em si precisa ter as condições, como é que se diz? Todas as condições controladas, né? Temperatura, umidade, né? Luz, tudo tem que estar controlado. Para garantir que tudo que está ali dentro não sofra nenhum tipo de interferência externa, né? Isso é muito bacana. Então É o setor... preocupante em alguns casos também, porque eu não sei na indústria farmacêutica em específico, mas em alguns casos existem laboratórios que a gente visita que você vê que não tem, por exemplo, um extintor de incêndio, não tem um controlador de umidade, entendeu? A temperatura, uma hora está muito quente, outra hora não está, o ar-condicionado funciona, não funciona. Tem muito disso no Brasil ainda. Tem, infelizmente ainda tem, não só no Brasil, né? Fora do Brasil também isso acontece, mas eu acho que foi uma vitória muito grande do setor regulado, né? Essa aprovação do uso das substâncias químicas caracterizadas. E seria muito ruim que a gente perdesse isso porque as empresas não estão realizando tanto a caracterização quanto o armazenamento desses padrões, né, da maneira adequada. Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com isso, até para a gente avançar nesse aspecto que eu estava comentando com você. Se eu sou fabricante, principalmente de produtos inovadores, eu sou fabricante do meu produto inovador, uma doença rara, só eu fabrico no mundo. Eu não tenho etapas de purificação na minha rota de síntese depois do que eu estou apresentando ali. Então, não faz sentido eu ficar caracterizando cada lote que eu faço, né, para ser um padrão de referência. Então, isso é ainda é um ponto que a gente pode discutir com a Anvisa mais para frente, desde que a gente realmente amadureça e harmonize, né, esse entendimento por todo mundo. Então, assim, eu queria até... Desculpa, nessa área aí,
o ideal seria que todo mundo se preocupasse com a caracterização desde o início, né? Não esperasse chegar em situações drásticas, né? Igual o exemplo que você deu anteriormente, de É, chegar no final do processo, você leva um não porque você simplesmente não caracterizou o que tinha que ser caracterizado, né? exato. Então, a 166, eu acho que bate nessa tecla, né? Meio que dá um indicativo, né? Para as empresas terem essa preocupação. Porque o prejudicado, no fim das contas, é a empresa que gastou dinheiro, gastou material humano, gastou tudo durante um tempão e depois não consegue a aprovação do medicamento, né? Luciano, eu queria te fazer uma pergunta. Então, assim, como Pode se eu fazer. fosse, se eu fosse setor regulado aqui agora para você, tá? Se eu te Você fizer é. esse questionamento, assim. O que que eu tenho que apresentar? Existe uma fórmula? Existe... eu sei que não, que é caso a caso. No perguntas e respostas, a Anvisa fala muito, né? As empresas questionaram muito para a Anvisa. O que que eu tenho que te apresentar? A Anvisa falou, não, vou avaliar caso a caso. Quando chegar aqui para eu avaliar é que eu vou saber se o seu relatório que você me apresentou está adequado. Mas a minha Uhum. dúvida é, eu tenho as mesmas técnicas, tanto para o IFA quanto para a impureza. Necessariamente, quando for impurezas, eu tenho que ter uma complementação maior de técnicas, principalmente porque eu não sei, ainda é desconhecida, é uma impureza desconhecida para mim. Então, por causa disso, eu vou ter que usar outras técnicas complementares do que eu teria que usar para um IFA. Entendeu? Entendi. Entendi. Para um IFA, ou para uma substância química, né, caracterizada, etc., para todos os casos, o que a gente precisa, né, para um IFA específico, é determinar a composição química, é essencial saber, fazer uma análise elementar lá, ou um CHN, ou usar um espectrômetro de massa de alta resolução. Então você determina, por exemplo, a fórmula molecular, que está prevista lá na 166, você tem que determinar. Fórmula molecular, você está determinando a composição química. Uma dessas duas técnicas, ou pode usar as duas, não sei. E para determinar a estrutura, aí vai depender do seu material, determinar a estrutura molecular. Difração de raio-x é a técnica que eu gosto, né? É a mais completa, permite você fazer análise de, por exemplo, fases diferentes, né? Ou, se você tem dois polimorfos na mesma amostra, você consegue determinar, identificar. Você consegue fazer análise tanto qualitativa quanto quantitativa por difração de raio-x. Mas tem outras técnicas, tem ressonância magnética nuclear, se forem compostos muito simples, né, de cadeias pequenas, etc., você consegue usar até, por exemplo, você faz uma análise química, determina a fórmula molecular e faz um infravermelho ou um ultravioleta, determina o grupo químico ali, uma acetona, aldeído, etc., e faz um RMN e tem a estrutura, né? Mas no caso de impurezas, aí o buraco já é mais embaixo, porque os teores geralmente são bem pequenos, né? É. Então, se forem impurezas orgânicas, por exemplo, aí você tem que usar uma cromatografia, um HPLC, né? Uma coisa com limite de detecção na casa de ppm, ppb, né? E para inorgânicos, até titulação serviria, né? Fazer titulação do resíduo ali, residual. Mas é um quebra-cabeça, na verdade. Para o IFA, você tem que, no mínimo, determinar a estrutura com alguma técnica que seja definitiva, né? Que não deixe dúvidas de que o seu material é aquele que você está propondo. Então, você tem que determinar a estrutura molecular e a composição química. Isso sem dúvida. Uhum. Agora, para determinar pureza, quantidade de pureza, a gente está vendo que impurezas estão chamando muita atenção ultimamente. Vide o caso aí das nitrosaminas, né? Sim. São impurezas que podem vir do seu processo de reação, da fabricação ali de algum solvente nitrogenado que ficou residual. Então,
para impurezas o buraco é mais embaixo. Eu gosto de cromatografia, né? Eu acho como a cromatografia acoplada a um massas, você consegue É o resolver top. milhões de problemas. É. Milhões de problemas você consegue resolver. Só que quantos massas a gente tem no Brasil? Quantas indústrias farmacêuticas Olha, possuem massa? RMN, é ainda complicado. são técnicas muito caras e que são mais comuns Sim. para fabricantes de IFA, né? Então, por isso que as empresas ainda são reféns da. Até para fazer a degradação forçada, né? Até para fazer o Uhum. estresse da amostra, identificar quais são aquelas impurezas, para saber se eles vão ou não incluir nas especificações, se vão qualificar, se são empresas mutagênicas. Por isso que as empresas elas ficam ainda precisando desse tipo de suporte. Elas ainda não conseguem fazer sozinhas, né? Os equipamentos eles são caros, exigem um capital humano também diferenciado. Então, por isso que ainda é um mercado que precisa muito, né, da ajuda de vocês nisso. E agora com as Sim. nitrosaminas, então, isso é outra dúvida que eu sempre tive. Então, no final das contas, as nossas técnicas analíticas não eram capazes de identificar as nitrosaminas, não estavam enxergando as nitrosaminas? Eu acho que sim, eu acho que sim, porque se bem que as técnicas vão evoluindo, né? Cada ano que passa, Uhum. se você fizer a cotação, eu fiz cotação de um massas há um ano atrás, ele tinha um banco de dados chutando aí, chutando bem baixo, com, sei lá, 2.000 estruturas. Aí você faz a cotação 6 meses depois, esse número do banco de dados dele dobrou, entendeu? As coisas evoluem muito rápido. E esses equipamentos também ficam cada vez mais caros, né? Porque o limite de detecção está sempre aumentando, é impressionante, é uma coisa, é tecnologia, né? É muito bacana, a gente vê as coisas evoluindo. Mas eu creio que sim, que conseguiam caracterizar sim, só que eu acho que não se sabia muito da importância disso, né? Do que esses resíduos poderiam causar até que se na Europa, por exemplo, hoje em dia tem uma discussão sobre isso. Eu participei de um seminário mês passado sobre nitrosaminas, né? Qual o limite que se vai permitir, né? É, É é, complicado. é complicado. Quanto, até onde você vai, né? Até onde você É. vai exigir. É bem complicado. Bom, é isso. Você, não sei se tem alguma pergunta Deixa eu pra ver no gente. chat aqui. Eu não consegui Eu acho que não tem acompanhar, tá? pergunta. Eu vi alguns tchauzinho, algum parabéns, Denise, umas coisas assim. Mas Metade de quem tá aí é minha família. é, Eu não vi, tô bacana. brincando. Não, mas não tem pergunta não. Só agradecendo aqui o pessoal mesmo. Bacana. Mas também deu o nosso tempo aqui, né? Já deu mais de 40 minutos. Nossa, já? Eu acho que deu. Eu queria te agradecer mais uma vez, né, em nome da Crystal Solutions. Falar que mais uma vez é um prazer poder ter o contato de vocês e saber que as portas estão abertas, né? E que a gente possa continuar seguindo o nosso rumo aí, colaborando, trabalhando. Como você falou, tem espaço para todo mundo, né? Eu acho que a grande pergunta, né, que eu teria para fazer para vocês que eu acho que é muito importante que vocês, quando atuarem, deixem muito claro a maneira como vai apresentar esse relatório de caracterização. Isso é super importante para as empresas. As empresas precisam ter isso desde o desenvolvimento da metodologia. É muito importante que essa cultura de pesquisa ela inicie já com suporte regulatório, né? Estou puxando a sardinha para o Uhum. regulatório aqui, mas é que é muito importante essa comunicação entre as áreas. Isso vai favorecer sempre a documentação, né? Que a gente brinca que não tem que ser um retrato, né? Uma coisa estática. A gente tem que apresentar tudo muito comunicado, né? Como se fosse
um vídeo, uma história, né? Tem que apresentar uma história e a história correta. Não fazer uma caracterização depois que você já liberou o lote, né? Você tem que fazer essa caracterização antes, você tem que garantir a sua validação, depois você tem que aplicar a sua metodologia, né? Então tudo são etapas, né? Para a gente não fazer, não meter os pés pelas mãos. Então nós da Brainlike agradecemos por todo mundo que esteve aqui presente ou que vai assistir esse vídeo depois. Muito obrigada pelo convite. Esperamos participar de outros bate-papos como esse, né? São rapidinhos, a gente está disseminando conhecimento. De novo, vamos juntos construir um setor regulado cada vez mais forte e pensando no paciente. Sim, sim. É o final da cadeia é o que interessa, né? É, Quem está recebendo o que está sendo produzido. é isso Muito aí. bom. Muito obrigado, Denise. Obrigado a todo mundo aí que assistiu a gente e que ainda vai assistir, né? Como você falou. Tá bom, gente. Obrigadão. Uma boa Obrigada. Boa noite a noite para todos. vocês. Tchau, tchau. Tchau.